Já teve a sensação de que o planeta Terra não tem mais jeito? Que aqui só tem coisa ruim? Tá difícil ter esperança? Se você já pensou, já sentiu alguma coisa desse tipo, se prepara, porque o episódio de hoje é feito para você. E aí, Spiriters, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Espiritismo para Quê? Gente, esse podcast, ele tem aí como objetivo falar um pouquinho da doutrina espírita, dos temas da atualidade, do nosso dia a dia, de uma maneira mais leve, embasada, né? De uma maneira mais tranquila e, quem sabe, bem-humorada, tá? E hoje, comigo aqui nos estúdios do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, nós temos a nossa querida, maravilhosa, estupenda, brilhante Andréa Merighi. Eu já vou começar a ficar convencida. Agora eu já me apresento assim, sou eu. Oi, gente. Andréa, tem uma má notícia. A gente tá quase na reta final, penúltimo episódio da nossa temporada, da nossa segunda temporada. 2024. Que pena. Temporada 2024. Então tem hoje e mais um episódio. André, quem vem semana que vem? Uma fantástica, maravilhosa, linda, quem esplendorosa. É, né? Posso contar quem Pode contar, conta sim. Mônica Dabos, vocês não podem perder. É isso aí, gente. Então, ó, pra semana que vem nós vamos ter aqui a Mônica Dabos conosco, tá? Que vai fechar aqui o episódio. E hoje, tão linda quanto, maravilhosa também, perfeita. Esplendorosa. Esplendorosa, a nossa querida Maria Júlia. E aí, Olá! Maria Júlia, tudo bem? Não poderia ficar sem vir nessa edição, né? Claro. Claro. Poxa, a gente já ia rescindir o contrato, né? Falar que história é essa? Jamais. Né? Desaparecidinha Jamais. aí, né? Então, a sua segunda participação nessa temporada. Para a próxima, queremos muito mais, viu? É que ela, gente, está se formando na faculdade. Esse é o último ano dela. Essa menina, assim, ela tá com muitos compromissos, né? Então, a gente dá um desconto, viu? A gente dá um desconto porque... Obrigada. Na casa do meu pai há muitas moradas e uma delas é a faculdade, pelo jeito, né? Sim. Ela tem morado lá, né? Mas Mais é do isso. que na minha casa. Mais do que na Isso sua minha mãe casa. pode falar com toda certeza. Já tá quase te deserdando? Já, eu só apareço aos domingos. Tá bom, né? Tá bom já, né? Domingo, Dia das Mães, tá, gente? Nesse domingo, especificamente, né? Tá certo. Gente, hoje nós vamos falar de um tema que é as provas e expiações para quê? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos mundos espíritas, né? Dos mundos evolucionais, de como é que são essas condições vibratórias. Mas para isso, deixa eu ver com você, Andréa, primeiro. Fala pra gente. Como que seria para você esse mundo perfeito? O mundo perfeito... eu acho que com muito amor, sem guerra, sem brigas, sem discussões, sem... Esse já seria o mundo perfeito para você? Pra mim, sim. Entendi. Para você, Maria Júlia? Assim como a Andréia, um mundo sem desavenças, sem contradições, oposições. Eu não sabia que vocês iam responder uma coisa tão filosófica assim, tão profunda. Eu tinha preparado aqui uma coisa muito mais básica. Qual que é o seu? O meu era um mundo onde a gente come e não engorda. Meu Deus do céu. Esse era um mundo assim, onde eu podia comer de tudo. Que a gente Não é engordava. possível. Já era pra mim Como é um que- Vou começo- querer no seu mundo também. já era pra É. mim um mundo perfeito. Eu acho porque, que pode olha, juntar o nosso com o seu. Gente, eu passo Mas aí perto- todo mundo é feliz, porque come e não engorda, pode comer tudo. Isso. passo a perto felicidade da tá lá. padaria. Eu nem como aquelas coisas calóricas, só de ver eu já tô engordando. Você Vai ter viu menos que mau perguntaram humor. pra mim ali na cantina, né, antes da gente subir. André, você gosta de canjica? Eu falei, canjica ou algodão? Algodão doce, não, arroz doce. Falei, arroz doce. Então já vou separar. Eu, 2. É muitos privilégios pra ela nesse centro espírita, viu? Eu não sei o que tá acontecendo. Mas é isso, né? 2 potes, tá, gente? 2 potes. 2 potes. Engraçado que quando eu Se- participava sempre na primeira edição, não tinha nada Não tinha disso, nada de né? nem pra mim Não tem isso aí tinha. também, viu? Você até que... Ela... Mas, André, então esse mundo perfeito, será que ele vai existir um dia? Vai. Será que existe um mundo perfeito? Já existe. A gente que não tá A nele. gente que não tá lá? É. É isso. É isso. Essa é a notícia. Você que tá em casa, que parou tudo pra nos ouvir, essa é a mensagem. Existe. Nós é que não estamos lá ainda. Nós não estamos preparados para esse mundo. Mas um dia estaremos, será? É o ápice do ápice. Vamos, claro. Pra que eu tô Ótimo. reencarnando várias É a vezes? missão. Poxa vida, gente. Ó, Estão nos ouvindo, por favor, né? tô tentando melhorar cada dia. Inclusive, tem um trecho bíblico, né, que lá em João, capítulo 14, versículo 2, que fala o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar este lugar, voltarei e vos receberei. Então esse é o próprio Jesus falando, né, na Bíblia. Que Sim. na casa do meu pai existem várias moradas. Por quê? O que a gente aprende do Espiritismo, né? Que não é só isso que a gente está vendo aqui. Né? A vida não é limitada só a esse espaço que os nossos olhos enxergam. Existe, né, a vida espiritual, e essa vida espiritual ela tem várias condições vibratórias também.
que são aqueles mundos, né? Os mundos evolutivos, né? Que nós começamos onde, André? Qual que era o primeiro mundo? Você trouxe aí Eu o seu? trouxe a minha cola, tá aqui embaixo. Mundo primitivo ou inferior. Depois, mundo... Pode falar todos? Pode, fala Os todos. 5. Mundo de provas e expiações. Depois vocês vão contar qual que é o nosso, hein? Mundo de regeneração. Mundo feliz ou de boa aventurança, onde a gente come e não engorda. E o mundo dos espíritos puros, que é o que eu e a Maju. Vocês vieram fazer uma visita A aqui, gente é veio- isso? Entendi. É, a gente já falou Entendi. desse daí de tão assim, né? Tão, a gente é muito evoluída, a gente falou, não, Já estão familiarizadas, né, com essa Sim, condição de perfeição, Sim. né? A gente veio Entendi. ajudar pessoas como você, Obrigado. Eduardo. Eu sou muito grato. De nadina. É a nossa missão. Obrigado, viu? Gratidão. Eterna. a gente tá demais hoje, hein? Então, mas olha que interessante, né? São 5 degraus 5 evolutivos, degraus né? evolutivos. Que os planetas, que as existências aí coletivas, elas vão passar por esses degraus, né? Então, o primeiro que você disse é o mundo primitivo. Exatamente. E esse mundo primitivo é aquele realmente, né, o começo da organização planetária, o começo da vida, o começo da existência desses seres vivos. E existia o domínio do instinto, né? Do instinto Sim. natural. O instinto natural, óbvio, né? Impulsos básicos. Os impulsos básicos. Então, é o homem da caverna, né? Que era chamado pelos historiadores e paleontólogos, né? Que tinham aquelas condições animalescas ainda, né, que conviviam inclusive com feras, e que seres, né, que existiam aí, na época que tinham os dinossauros. Né, Sim, a formação cerebral também era diferente, né? Sim, a cabeça era Cabeça menor, era- a mandíbula era maior. Depois o ser humano ele vai comendo mais carne, vai adquirindo mais proteína, o que dá um desenvolvimento cerebral maior, cresce aí o crânio, diminui a mandíbula. A gente pega essa postura do hominídeo, né, se Sim. torna bípede. Então, realmente foi uma jornada. Nada né? como ter um professor aqui. Não é? Mas imagine como é que era viver nessa época, né? Realmente nessas condições animalescas. Porque, Um dia de a gente fato, esteve lá, esteve né? lá. Lembra como é que foi? Faz tanto tempo que vocês foram isso, né? Agora lá nas esferas superiores vocês nem lembram mais, né? Não, depois que a gente foi autorizada a vir pra cá ajudar o mundo, né? Sim. É outra... Tô adorando essa modéstia de hoje. E aí, o segundo degrau é o planeta de provas e expiações. Né? Que é a agora- gente aqui, né? que somos nós, né? As provas e as expiações, mas a gente já volta nele, né? Como esse é o foco principal, vamos passar para o próximo. O próximo, então, é o da regeneração. Se eles chamam o planeta Terra hoje de o planeta escola, regeneração é o planeta hospital. Sim. Onde nós vamos cuidar das nossas feridas, cuidar desses machucados na alma, né, no espírito que a gente faz, Aprender a resiliência, né? fortalecer os bons ali. pensamentos, né, as atividades edificantes. E aí, quando a gente já estiver bem, pronto para ser feliz, aí é um outro degrau, que é o degrau dos mundos felizes. Que, por curiosidade, é de onde veio, né, de onde vieram, na verdade, Maria e José no episódio da encarnação do Cristo. Eram espíritos de larga envergadura moral que vinham lá das esferas superiores, próximos da pureza. Sim. Né, próximos da pureza. E Jesus, que foi o único espírito puro, né, que esteve entre nós, né, nessa época, né, na existência terrena, que é o governador do orbe. Não é? Então, nós temos aí 5 degraus para percorrer. Já passamos pelo primeiro, estamos no segundo. Alguns dizem que em fase de transição. Né? Sim. Eu acho que a gente vai para o mundo de... Agora, sem a gente estar zoando o Eduardo, eu acho que a gente vai, sim, não só nós três, mas nós aqui, A coletividade, a né? coletividade Coletividade. para o mundo das regenerações, né? Sim. Da regeneração. Regeneração não é que todo mundo vai ficar bonzinho do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Mas a regeneração vai ser quando os bons forem a maioria, quando os bons se levantarem. E, na verdade, os pensamentos bons, as atitudes boas, não é? Quando as atitudes boas forem maiores que as atitudes ruins, que as atitudes egoístas. E olha que né? interessante, na minha cola eu coloquei assim, mundo de regeneração, colheita de frutos, renovação interior, desenvolvimento da espiritualidade e transição para a felicidade. Olha só, que bacana. Transição para a felicidade. Transição para a felicidade. Mas você vê, estar aqui, nesse planeta de provas e expiações, é importante, mas de tantas maneiras. Veja, provas. O que
que são as provas? É a gente passar por experiências, a gente lidar com situações para ver como é que está a nossa questão moral frente aos desafios. Porque uma coisa é o que eu acho que eu vou fazer, uma coisa é o que eu acho que eu penso, é o que eu acho que eu sinto. Outra coisa muito diferente é eu estar ali, na situação, qual será a minha reação, qual será a minha postura, qual será o meu comportamento. Então, as provas servem para que a gente prove para a gente mesmo como é que a gente está. É um indicador da nossa envergadura moral. Como é que tá? Ah, mas será que as provas, então, não é provar para Deus? Não, você acha que Deus não conhece você, Maria Júlia? Será que ele sabe que de manhã você não está mal-humorado e mesmo assim que você vai tentar dar um sorrisinho, ele não sabe que você está ali brava porque o dia está começando? Mentira, Maria Júlia, você é uma pessoa que sorri sempre, né? Mas não é provar para Deus. Mariana que sorri sempre. E voltamos para os signos, tá vendo? Mas não é provar para Deus. Deus nos conhece, é provar para a gente mesmo, né? É provar para a gente mesmo. E o que são as expiações? As expiações é lidar com aquilo que a gente causou, lidar com aquilo que a gente construiu, né? Os possíveis desequilíbrios que a gente tenha causado, nós vamos lidar com aquilo. A gente tem que é o aprendizado moral, né? A gente está aqui para isso, para se transformar, né? É uma chance de transformação. Sim. Uma oportunidade Uma de fazer novas metamorfose, escolhas, né? De fazer novas coisas. Por isso que a gente reencarna várias vezes. É uma chance, depois tem outra chance, infinitas chances. Se a gente sente que a gente mudou de um ano para o outro, de 2, 3 anos para o outro, imagina de existência para existência. Você não falava sobre isso mais cedo? Sim. A gente estava no café, Sim. Maria Júlia estava falando, nossa, eu penso em mim há 2, 3, 4 anos atrás, como eu era diferente, não é? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Às vezes não parece... Ela tinha 15 anos, tá, gente? 3 anos atrás ela tinha 15. Mas, assim, a gente tava falando sobre quando eu fiz 18, agora com 21, parece... anos tão simbólicos, né? 3 anos, 2 anos, mas que fazem uma grande diferença em quem eu sou hoje, a forma como eu pensava antes, nas minhas decisões hoje, nas minhas escolhas, coisas que eu escolheria antes e hoje é totalmente diferente. Então... E é num curto espaço de tempo, Exato. né? É num muito curto rápido. espaço de tempo. E eu não até sou a mesma de hoje de manhã. É verdade, Sim, já aconteceram outras experiências, né? Mas acho que você deve ver muito isso no consultório, né? Muito. As pessoas lidando com as questões, né? Tentando ter uma resiliência, se estabilizar, caminhar, né? Continuar. Freud fala o seguinte, quando a dor dói muito, a pessoa muda. A dor é um mecanismo? É um sofrimento. Quando você está sofrendo muito, aí você vai procurar a mudança. Então não adianta falar, olha, Eduardo, vai lá, faz análise, né? Ou faz uma terapia comportamental, que ele é do outro lado da psicologia. Serei, né? talvez, quem sabe. Se você achar que você não tem que mudar, não tem sentido nenhum. Então, quando que você vai procurar um psicólogo? Quando você acha que algumas coisas em você estão te causando um prejuízo, dor, sofrimento, alguma coisa nesse sentido, e aí você muda. Porque veja que interessante. Tem um trabalho para isso. E a dor não é a causa, a dor é um sintoma. É um sintoma. Sim. A causa é outra coisa, É outra né? coisa. São as nossas decisões, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de lidar com o Nossas mundo. atitudes, né? A forma da gente viver. Essa é a causa. A dor é um sintoma. E os espíritos falam muito isso pra gente. Quando a dor nos visita, atenção. Nós não estamos sendo punidos, nós estamos sendo alertados, né? Alertados para que, olha, repense, reflita, reveja, né? O arrependimento é dar nova forma, dar novo rumo, dar nova visão. Isso é o arrependimento, né? Porque o fato de sentirmos culpados, né? Nos sentirmos culpados, é apenas um estado que muita gente chama de tóxico, porque a culpa, ela nos deprime, ela nos ingessa, ela nos intoxica. O arrependimento é rumo novo. É dar um novo rumo para aquelas situações. É uma chance, é uma oportunidade. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que é bateu, doeu, pega que é teu. Bateu, doeu, pega que é Se teu. bateu, Ótimo. se bateu, doeu, pega, lida com isso, transforma. Se bateu, não teve impacto, segue a vida, não era seu. É de outro, talvez. E realmente, né, não é fácil a gente assumir que a dor é uma causa, aliás, é um sintoma e não uma causa, né? Porque explorar a causa, às vezes, não é tão fácil pra gente, né? Não Na Você verdade, sente é a essa- parte mais difícil, né? De fato. Você sente essa dificuldade com os seus pacientes?
da causa, deles deles saberem lidarem com a causa. É o ponto mais crítico, né? É lidar com a causa, depois é fazer esse processo de mudança, né? De colocar em ação, sair da fala para ir para a ação, fazer, e depois manter. Eu sempre falo que a manutenção é muito mais difícil do que mudar. Sim, a manutenção. A faz todo sentido. manutenção é muito mais difícil. Gente, eu falo que eu venho para esse podcast aqui, né, conversar sobre um assunto, mas tem hora que eu fico assim, nossa, que legal, né? Olha só como que a gente está aprendendo, né? Porque são coisas maravilhosas, esses mecanismos, essas ferramentas para a gente pensar, né? É muito bacana. E realmente, a manutenção, ela faz parte do rol de atividades para a gente viver melhor, mas como ela é difícil. Muito. Né? Muito mesmo. E veja, né? Nós estamos num planeta que as condições de vida aqui não são fáceis. Aqui a matéria ainda é muito densa. À medida que as condições, né, coletivas vão evoluindo, a matéria ela vai se tornando menos densa, vai se tornando mais espiritual. Então essas questões físicas elas ficam em segundo plano. Veja como as questões físicas estão presentes no nosso planeta. Desde a dor física, condições climáticas, atmosféricas, o calor. O calor é uma sensação física, no fim das contas. O frio, ele vai para uma sensação física. A sexualidade, ela vai nos remeter ao físico. A gula, que eu estava falando, brincando aqui, né? Falando que eu queria viver num planeta onde a gente come, não engorda. Também é uma sensação física. A gente até falou isso naquele episódio dos pecados, né? Sim, o pecado da gula, é verdade. Né? E olha, é verdade, André. Eu já tinha falado sobre isso. Realmente, acho que eu preciso dar uma atençãozinha para isso. Mas, enfim, olha aqui, eu falo que esse podcast revela coisas, né? Eu ao vivo aqui falando para as pessoas. Eu acho que a gente descobriu alguma coisa. Não é? Ele teve um insight, só para traduzir. Bateu e doeu. Bateu e doeu. Pega que é seu aí, Eduardo. Você tá perdido hoje, Eduardo, com a gente. Então, nunca mais chamo vocês duas ao mesmo tempo. Ele não aprendeu ainda. Não aprendo. Mas... veja, esse é um planeta que realmente as questões físicas, elas são muito preponderantes, não é? Tanto é que depois fica mais fluido, né? Quando a gente perde o corpo, o nosso espírito fica fluido. Sim. Então, olha a densidade que é aqui na Terra, para manter mesmo, né? Fixo. Eu lembro que uma vez, numa entrevista espírita que eu estava assistindo, era um médico que estava falando, né? Era um esclarecedor também, não era o espírito que falava, né? Não, era um estudioso. Ele falava o seguinte, olha, estar na carne, ou seja, estar encarnado, é tudo muito pesado e vagaroso. Ele disse assim, um espírito, se ele está liberto do corpo, nossa, a fluidez dele, né? O movimento dele é leve, é tranquilo. Quando ele está na carne, é pesado, é denso, né? Despende muita energia. Ele falou que seria equivalente a nós tentarmos andar dentro de uma piscina. Aquela dificuldade que a gente tem de andar dentro de uma piscina é a dificuldade que o espírito sente quando ele carrega um corpo físico. Né? Só para a gente ter ideia do quão denso é esse estágio evolutivo que nós estamos. Onde a matéria realmente ela toma conta Muito de bom o exemplo dele. Não é? Muito bacana. Porque a matéria aqui ela é muito importante. O ter é muito importante ainda, né? As questões do conforto físico, do ter, do material, ele acaba fazendo muita parte da nossa vida de um jeito exagerado ainda. Né? Muito exagerado. Bom, a gente está vendo, quando a gente falei das condições climáticas, a gente está vendo o que aconteceu com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, né? Aquela catástrofe climática. Hoje, enquanto nós gravamos, aí já passaram de 100 mortos, né? Então, esse podcast não vai ao ar exatamente na semana que nós gravamos. Então, eu não sei, hoje, né, que você está ouvindo, como é que estão as condições lá. Mas hoje, enquanto gravamos, a gente está muito triste com tudo que está acontecendo. Sim. Né? Muito triste, muito chocante mesmo. Né? As cenas, a gente vê aí a dor e o sofrimento, né? Mas que, ao mesmo tempo, a união em que o país está se aproxima muito do mundo ideal em que eu e a Andréia falamos. Então, é ver os passos para se aproximar cada vez mais do mundo ideal que cada um tem. Que continue assim depois, né? Sim, com certeza. E veja, né, essa questão física, porque veja, catástrofe climática, inundações, o corpo padecendo, são todas questões físicas. Não é? Que claro que tem seu peso, tem sua dor, causam sofrimento sim, né? A gente viu lá tudo que os nossos irmãos passaram, estão passando, mas
tudo isso também é um aprendizado. Não quero romantizar, de jeito nenhum, não é romantizar. Não é romantizar a dor, não é isso. E nem porque tem gente que fala que o espiritismo, ele prega a dor. Escutei isso, fiquei pensando, né? E que é difícil ser espírita porque a gente tem que sofrer. Não, mas eu não acho que o espiritismo pregue a dor. Talvez o entendimento do que a dor faz, não é? Um castigo, uma punição. Então a gente veio aqui nesse mundo para ser punido, para ficar melhor, para ir para a regeneração. Né? Eu acho que a questão da dor faz parte de quem tem corpo. Sim, com certeza. Se você tem um corpo, dói. Sim, porque o corpo físico ele vai ter sensações físicas. Aquelas que algumas são agradáveis, outras são desagradáveis. Que foi o que você falou do calor, do frio, que nem o calor para mim não é uma coisa que é ruim, mas o frio é. Sim, para mim já é o contrário. Né? Eu já gosto um pouquinho mais do frio, não gosto tanto do calor, né? Não gosto do friozão, não. Eu gosto daquele friozinho. Então, o frio dói. 15 graus, talvez, né? Sabe aquele friozinho, 15 graus? Mas enfim, né? A gente passar por essas situações, é claro que a gente está falando de uma catástrofe, mas de tudo que a gente passa em torno do físico é um aprendizado, para que a gente entenda que, olha, o físico não é o mais importante, embora a dor que ele causa aqui, ela é muito significativa, mas é para a gente se desprendendo da ideia do físico e caminhando mais para o olhar espiritual. Até para as pessoas que estiverem ouvindo a gente, assistindo a gente, não pensar assim, não, o pessoal gaúcho tinha que passar por isso, eles tinham que sofrer. Não, eles não tinham que sofrer. Né? É um processo que eles estavam ali incluídos, igual o pessoal que está na guerra, da Ucrânia, né, do Irã. Quem vai ter que dar um jeito no planeta, não é a sociedade? Não é a sociedade que está causando essas mudanças climáticas? Ali é um sintoma. Sim. Eles estão recebendo ali o recado, o processo, a consequência do nosso comportamento enquanto seres humanos. Sim. Do quanto a gente joga de carbono na atmosfera, do quanto a gente joga os gases estufas, do quanto a gente está aquecendo o planeta, porque ainda em 2024 tem gente que diz que não existe aquecimento global, que ainda não existe mudança climática, que isso é frescura. Que a Amazônia não está sendo desmatada. Que a Amazônia não está sendo desmatada, que o verde ele ainda não deve ser preservado, ou que existem outras situações que são mais importantes. Claro que são importantes, mas tem que haver um equilíbrio. Né? E tem que ter a manutenção. Que foi o que a gente falou, que tomara que continue essa onda de ajuda, que daqui a pouco vem a campanha do agasalho, que aí é para todo mundo do Brasil. Sim. Né? Doar comida para outras situações também, que isso continue, que tenha manutenção, né? Sim. Que é o caminho que a gente está puxando aqui de novo, assim, condições, é o caminho que a gente tem que seguir no nosso processo evolutório se a gente quiser chegar na regeneração, né? Que é o próximo degrau. Que é o próximo degrau. E no último degrau, no número 5. Que é o mundo perfeito, onde vocês vieram contar pra gente, né? Exatamente. Como que é lá. Né? Verdade. Mas, o que eu estava dizendo, a lei de evolução, ela existe e ela impera. Né? E ela impulsiona todas as outras esferas. A sociedade, né? Que é a lei de progresso, né? Vai envolver a sociedade, vai envolver o nosso trabalho, vai envolver a nossa consciência, vai envolver tudo. E se tem uma coisa que Deus não faz, é errar. Não é? Deus não erra. Então somos nós que precisamos reaprender, né? Aliás, reaprender não, aprender a viver nesse planeta de modo que preserve tudo isso. Não é? E é isso, minhas queridas. Vamos lá para os relatos do pessoal de casa que participou. Vamos. Né? A gente, como sempre, vocês sabem, nós somos proibidas de ler antes. Só para frisar, que nós somos proibidas. O Eduardo, ele amarra a gente. É um psicólogo fomentando a ansiedade, né? Eu não consigo entender. É para isso, gente. Vamos lá, então. Os Spiriters participaram conosco, mandaram aí seus relatos sobre esse tema. Então, vamos lá, né? Você começa, André, pra gente, por favor? Sara Martins, Cerqueira César, São Paulo. Olá, adorei o tema, pois foi algo muito próximo disso que me fez procurar o Espiritismo. Eu era de uma religião onde o meu líder religioso falava que tudo o que acontecia era vontade de Deus. Quando perguntava algo mais filosófico a respeito da vontade dele, das vontades dele, a resposta era sempre muito cheia de misticismo, alegorias e às vezes até um certo autoritarismo atribuído a Deus. Senti certa limitação nesse líder, mas relevei
Afinal, nem todos precisam ter afinidade com essas questões filosóficas. Mas procurando outros membros da igreja, senti a mesma coisa, que as respostas e o modo de ver não fazia muito sentido para mim. Foi então que minha cunhada me convidou para participar dos estudos no centro espírita que ela frequentava. A explicação da evolução dos mundos foi tão perfeita, tão linda, que me cativou a ponto de nunca mais deixar de sair dos estudos. Saber que um dia toda essa dor será curada me deu uma grande alegria. Beijo no coração de vocês. Beijo no seu coração também, Sara. Com certeza. Não é uma questão de punição para a gente. É questão de aprendizado. Sim, é de construir esse aprendizado, né? Porque, veja, aquela história, e com todo respeito a quem acredita nesse modelo, mas morri e fui para o paraíso, não é? É uma coisa muito simplória. O que é que você aprendeu nesse meio tempo? O que é que você aprende? Está pronto, que nem você disse, está pronto para viver nesse paraíso? Jesus disse que ia preparar um lugar para a gente. Esse preparar significa que, olha, hoje vocês não podem estar lá ainda. Um dia estarão. Um dia estarão. Mas hoje você não consegue estar lá ainda, né? Seria muito difícil para a nossa mente se acomodar num lugar desse. E ele fala nesse trecho que você leu exatamente isso. Que são várias moradas. Então, se são várias moradas, a gente passa por elas, né, até chegar nessa última, que é o começo de uma outra jornada, então, né? que é o lugar que ele quer que todos nós, filhos, né, aqui na Terra, do planeta Terra e de outros planetas, estejamos todos lá. Sim. Então, o paraíso seria para todos. Exato. Não excluir ninguém. Mas o caminho para esse paraíso, né, dependeria das nossas decisões, do nosso aprendizado, que é o livre-arbítrio. Então, o fato de eu morrer e acordar nesse paraíso é muito simplório, não é? O Espiritismo vem nos dizer, olha, você vai dormir e acordar em lugares diferentes? Pode ser que sim, mas isso vai depender muito do seu aprendizado, vai depender muito do que você aprendeu nessa jornada, né? Então, muito bacana a participação dela. Veja, ela sentia isso, né? A Sara nos conta, ela sentia isso. De repente, ela encontra no Espiritismo aí uma explicação muito bacana e ela fala, olha, tão lindo, tão perfeito que fez sentido para mim. Fez sentido. O Espiritismo, ele trabalha muito com essa questão da lógica, né? Não ficam pontas soltas nesse sentido, né? Muito legal. Você quer ler, Maria Júlia, a próxima? Leio. Fabrício Sato, Valença, Rio de Janeiro. Fico olhando as coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul. As guerras no Oriente Médio e na Ásia. Muito difícil manter o otimismo, ainda mais quando pensamos no caos climático. Fico extremamente desesperançoso. Tenho 24 anos e não quero ter filhos por causa disso. Isso é um efeito, né? Assim como a gente estava falando, né? Em relação aos efeitos climáticos e... Dá tempo, né, Fabrício, você com 24 anos, de mudar, né, essa nova geração, da Maria Júlia, né, tá aí, tá posto para colocar em prática a manutenção do planeta, né, preservar os rios, preservar a floresta. Naquele programa Transição Espírita, tinha um comentarista que, eu sou horrível para nomes, tá, pessoal, sou horrível para nomes, mas ele falava assim, que uma vez ele recebeu um casal, e o casal estava em conflito porque o marido queria filhos e a mulher não queria filhos. Mas o motivo era porque ela tinha medo de colocar filhos nesse mundo. Então ela falava assim, olha, eu não quero ter filhos porque o mundo vai maltratar muito meus filhos. Eu não quero sofrer com o sofrimento dos meus filhos. Então esse mundo cão não merece os meus filhos. Aí esse orientador falou assim, é esse o motivo? Ela falou, é. Ele falou assim, então irmã, pense diferente. Pense que colocar os seus filhos no mundo é você ajudar esse mundo. Não é que o mundo vai maltratá-los, é você ajudando o mundo com bons filhos, bem educados. Então é você trazendo para nós, para esse mundo aqui, mais esperança. Né? Pessoas boas. Então ele dá esse novo olhar. E é isso que ele fala aqui, olha, esse caos climático, que a gente estava falando agora do Rio Grande do Sul, ele está falando aqui para a gente dessa questão do caos climático. Existem já estudos que mostram que a juventude de hoje está extremamente desanimada, né, com o seu futuro, de tanto que as pessoas estão falando sobre essa questão do problema climático e os líderes mundiais, não é brasileiros, só mundiais, eles estão deixando de lado essa problemática, não está havendo um enfrentamento de acordo, então eles estão ficando desanimados. Que planeta que eu vou ter futuramente? O que eu vou ter? Né? Então tem uma depressão acontecendo aí com os jovens por conta disso.
E agora, ô Fabrício, realmente, se a gente focar só nisso, nós só vamos ver coisa ruim, né? Mas e as coisas boas que estão à sua volta? Cadê as coisas boas que te motivariam, né, a viver com mais esperança? Existem conflitos sim, são pessoas equivocadas, elas estão presas aí no orgulho e no egoísmo, mas e as pessoas boas? Onde elas estão à sua volta? Né? Existem pessoas boas. Por que será que o nosso olhar às vezes tem dificuldade em encontrá-las? Então é uma coisa para mim, para vocês que estão aqui, para quem está nos ouvindo em casa, por que será que às vezes a gente tem tanta dificuldade em enxergar as coisas que vão nos dar esperança e nos prendemos tanto ao que nos tiram a esperança? Né? Fica um questionamento. Né? Vamos também treinar o nosso olhar para esse otimismo. Mas tudo isso, gente, passa pelo nosso amadurecimento, que a gente está aprendendo a confiar em Deus. Se a gente confiasse mais em Deus, se a gente confiasse mais nos propósitos dele, a gente teria mais esperança. Gente, isso não é bronca, longe, tá? Longe disso. Eu estou dizendo e me coloco nisso também. Às vezes a gente tem dificuldade em confiar e isso nos causa essa dor e sofrimento, né? É muito difícil confiar. Porque você tem que entregar algo, né? Sim. É muito, muito difícil. Não só entregar para Deus, mas entregar para qualquer pessoa. Confiar é difícil. Confiar é Se difícil. colocar como vulnerável, né, em alguma situação. Vamos lá, então. 4. Helena Alvarez, Boribi. Fico me perguntando o que fiz no passado para as coisas serem tão difíceis para mim nesta vida. Já passei por um aborto espontâneo, já perdi um irmão para o Covid, meu marido já perdeu o emprego, conseguiu outro e a empresa fechou. Hoje ele faz serviços temporários. Moro numa cidade pequena e aqui parece que é tudo mais difícil. Ainda bem que tenho os meus pais para nos darem uma força, pois além do amor tenho ajuda financeira, pois somente o meu salário não seria suficiente. São muitos os problemas nessa vida, me sinto muito cansada. Realmente, é um monte de perrengue que nós vamos enfrentar nesse estágio, gente. O estágio que o planeta Terra está é um estágio de aprendizado, de questões materiais muito densas. Ela fala assim, tô exausta, tô cansada, né? Realmente foi uma sequência de coisas difíceis que ela viveu. Muita gente já viveu muita coisa difícil. Então, assim, é importante também que ela entender que ela não é a única, a Helena não é a única pessoa que passou por isso, né? Se a gente parar para conversar com as pessoas, a gente vai sentir que já passaram por muitas coisas bem, bem tristes, né? E isso realmente nos deixa cansados. Mas é um aprendizado, é uma fase. De novo, não quero romantizar, mas isso faz parte desse aprendizado agora. Então, mas aqui tem uma coisa boa. O quê? Que ela tem os pais que ajudam. Sim, bacana, verdade. Com amor, com a parte financeira. Então, tem que olhar o outro lado também. Essa rede de apoio, né? Que é essa rede de apoio que ela tem, os pais que podem fazer isso para ela, né? E por ela, pela família dela. Uhum. Então, acho que aqui, Helena, sim, realmente entendo você tá muito cansada, mas também tem esse outro lado, é um lado bom. Você tem seus pais e eles te dão essa força. Sim, sim, com certeza. E os pais, gente, né? Que coisa gostosa que é sentir um pouco do amor de Deus, né? Na forma dos pais, né? Como é bom isso. Realmente, enche de esperança. Os pais são pessoas que nos dão esperança. Maria Júlia, lê o último pra gente aí. Amanda Simões, Marília, São Paulo. Oi, lindicos. Meu nome é Amanda, tenho 20 anos e quero ler meu contrato reencarnatório. Eu também. Tenho certeza que tem algo errado, pois tudo acontece comigo. Sou vendedora e trabalho 8 horas por dia, de segunda a sábado. Depois vou pra faculdade, não tenho tempo pra nada. Nossa. Nem pra namorar. Minha mãe só me cobra, diz que tudo é culpa minha. Nasci quando ela tinha 18 anos e ela sempre alega que perdeu a vida dela cuidando de mim. Já perdi as contas de quantas vezes ouvi que sou ingrata só nessa semana. Será que os anjos não colocaram muita coisa nas minhas costas? Vejo tantas amigas minhas e colegas da faculdade tão de boa, conseguindo tudo com tanta facilidade. Falem com Deus por mim. Devem ter acontecido algum equívoco. Ela ri, kkkk. Eu sei que aqui é pra gente aprender e tal, mas tá difícil. Beijo a todos. Um beijo, Amanda. Querendo ler o contrato. Beijo, Amanda. Eu gostei da parte dos lindicos. Lindicos. Eu também gostaria de ler meu contrato. Mas não é possível, Amanda, infelizmente. Olha, eu acho que aqui todo mundo queria ler. Eu queria ler e reler o contrato, porque deve também alguma coisa assim. Às vezes eu fico pensando o que eu fui na encarnação passada, né? O que a gente plantou, né? Que a gente tá colhendo, né? Olha,
Porque realmente é muito difícil, principalmente essa situação com a sua mãe, né, Amanda? Eu acho que além disso aqui que você está falando, né, o que pode ter acontecido esse equívoco, eu acho que você, de alguma forma, vai ter que achar um tempinho também para cuidar de você, porque a situação com a sua mãe, eu acho que requer também uma ajuda psicológica para você lidar com isso, lidar com as coisas que você escuta da sua mãe, porque são muitas vezes, além da cobrança, tem outras coisas aqui embutidas na sua mensagem, né? Então, acho que uma dica, se eu puder dar essa dica, é acha um tempinho para namorar e para fazer terapia, porque vai ser bom para você. Eu tô olhando aqui, realmente, né? Tem camadas aqui, né? Tem várias. Sim. Porque a mãe tá culpando ela da mãe ter perdido a vida dela, sendo que ela que engravidou com 18 anos. Exato. Quem engravidou foi a mãe. Não é? Né? Como assim eu vou cobrar da menina agora? Que eu perdi minha vida. Não é? Então, Poxa. assim, começa aí já alguma coisa muito estranha, né? Uma zona cinza dessa história. E o que ela faz aqui, gente, essa coisa de ter 20 anos, trabalhar, estudar, isso é uma jornada muito comum. É ou não é, Maria Júlia? Com certeza, é a minha jornada. Eu nem vou e de falar muitos quantas amigos. horas eu trabalho. Não é? Senão vocês vão chorar. Não fala não, então. Não queria chorar. Você é psicóloga, vou ser psicólogo um dia. Fala que você está milionária, por favor. Pelo menos assim isso me anima um pouco. Você quer saber o número de horas trabalhadas? Eu acho que ele vai desistir, vai voltar vai ficar só no colégio. Ficar na escola mesmo. Amanda, eu não sei se vai ser confortante, mas ainda muito nova, quando eu conheci o espiritismo e vim pra cá, tem algo que eu ouvi muito lá atrás, quando eu conheci a casa aqui, e enfim... que eu levo pra mim até hoje em muitas situações da minha vida, que é justamente, no espiritismo, nada é por acaso. E eu acredito muito em que, ainda lá no plano espiritual, a gente escolheu aonde nós iríamos reencarnar, a família, a mãe, o pai, exatamente da forma como deveria, me corrija se eu estiver errada, mas da forma como deveria ser. O que você deveria aprender e exatamente como você queria. Então, quando eu era mais nova, adolescente, aborrecente, acredito que muitos outros também tinham muito a mania de falar, né? Ah, mas eu não pedi pra nascer. Pediu sim. E pediu exatamente nas condições em que a gente veio. Sim. Porque lá a gente tinha todas as informações do que era necessário para que a gente evoluísse e chegasse nos próximos mundos, como a gente viu aqui hoje. Mas tenta olhar com esses olhos. Eu sei que é difícil, eu sei que principalmente a nossa rotina de trabalho, estudo e tentar conciliar a vida social, namoro, amigos, é muito difícil, é muito complicado, às vezes parece que a gente não vai dar conta. Mas em relação à família, em relação à situação da sua vida mesmo, amigos, o próprio namorado, todo mundo que te cerca, são pessoas que você escolheu e que você sabia que dali teria alguma coisa para você tirar. Então, talvez valha a pena tentar tirar. Vale a pena. Vale a pena, sim. E a gente estava até falando disso, né? Da sua vida corrida, de trabalho para faculdade, que a mãe dela só vê ela no domingo, né? Indo no domingo do Dia das Mães, porque se for outro domingo ela vai sair com o namorado dela, né? É que agora tem um Gabriel na história. E não é o anjo Gabriel, não, viu? É um anjo também. Ele é. Ele é um anjo? Ele então, tá bom, então ele é um anjo, vai. Okay. Juntei ele e minha mãe. Uns fofos. Mas, passo André, o final de semana inteiro com eles. O que você achou dessa frase que ela fala assim, olha, eu vejo todo mundo conseguindo tão de boa, tão tranquilamente as coisas e eu sofrendo tanto. Você acha que é um grau de comparação que acontece com frequência? Muito, porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, né? Mesmo que ela tenha razão, que tem gente que está conseguindo? Mesmo que ela tenha razão. Será que é o jeito dela olhar? Não é o jeito dela olhar, é o jeito da outra pessoa viver. Tem gente que parece que ele está de férias mesmo aqui no planeta. Aí é uma coisa que não cabe a gente, né? Porque se eles estão de férias, a férias não é nossa. Sim. Então, a gente vai ter que olhar ali e falar, não, eu vou procurar as minhas férias. Uma hora vai chegar a minha vai chegar a minha vez.
E entender também que nós encarnamos em um planeta onde existem diferenças sociais. Né? Algumas pessoas com mais poder aquisitivo, outras com menos. Então, vai realmente ter gente que vai conseguir com mais tranquilidade as coisas, porque tem um arcabouço financeiro aí, né? Um pouco mais abastado, né? E às vezes a gente não sabe como que é na casa das pessoas. Às vezes tem um arcabouço financeiro maior, mas nem sempre é garantido que tem amor. Sim, uma coisa não necessariamente liga a outra, liga né? a outra. Exatamente. Às vezes a gente não sabe, então teoricamente aquela pessoa ali consegue as coisas mais fáceis. Mas nem sempre é tão fácil como aqui mesmo a relação com a sua mãe, né? Sim, aqui pra ela tá uma relação um pouco difícil ainda, né? Até porque são 18 anos de diferença. Uma tem 20, a outra deve ter 38, 39, pelas contas que rapidamente nós fizemos aqui. Então, as idades, por mais que seja uma geração diferente, ainda podem ter muitos conflitos, né? Esse conflito familiar é normal, né? Acontece na minha casa, na sua, na dela, em todo mundo. A vida em família é isso. Tem hora que dá uma estranhada, tem hora que tem umas diferenças, mas, poxa, o amor ele ainda vai falar mais alto. Né? A convivência faz isso também, né? E mesmo que não seja só amor, que é o que a gente está falando aqui das provas e expiações. Se ela precisou passar por nessa prova com a mãe dela, faça a sua parte. Prova e expiação, né? Prova e expiação, faça a sua parte. Sim. Né? Se sua mãe não conseguir superar a parte dela, cada um vai responder por si, sempre. A nossa colheita vai ser só nossa. Exatamente. Cada um com a sua mochilinha. E o nosso aprendizado vai vir, né? Então, né, a gente tenta você ir nessa jornada da evolução, né, e lidar da melhor forma com isso que te acontece. Hoje é amargo, hoje é difícil, mas lá na frente vai valer a pena. Vai sempre valer a pena todo esse aprendizado. E pode ser realmente uma vida mais dura do que de outras pessoas. Pode mesmo. E faz parte, né? Faz parte. Hoje é assim que estamos. Que foi o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Eu não sei o que eu fui na outra encarnação. Em outras existências, como será que a gente foi? Né? Nessa, a gente, quando era criança, né? Que eu sou mais velha que vocês, a gente falava, eu devo ter colado chiclete na cruz. Não é? Porque... E faz parte, né, gente? Faz parte. Nós vamos ter muitas experiências até mudar esse degrau ainda, né? Nós temos muita coisa para aprender e vamos aprendendo, não é? Vamos aprendendo. A expiação e prova é isso. É aprender, reequilibrar, consertar, evoluir, caminhar, não é? Tudo isso faz parte. Tudo isso é parte de um plano divino de um Deus que não erra. Nós temos que ter isso em mente. Deus não erra e somos nós que precisamos aprender nesse momento. Confiemos. Essa é a palavra, né? Confiar. É difícil, mas a gente consegue. É isso aí. Gente, penúltimo episódio, então, finalizando. Semana que vem, nosso último episódio, tá? Ansiosíssima para gravar com a Mônica. Com a Mônica também, né? Que vai estar aqui com a gente. Então, Andréia, pra gente finalizar. Espiritismo para quê? Provas e expiações para quê? Olha, talvez eu estava pensando aqui para a gente aprender a confiar. Sim. Que eu acho muito difícil. Eu, enquanto pessoa, um ser humano, eu acho difícil. Eu também preciso aprender isso. Isso aí. Maria Júlia, aqui conosco, mais uma temporada, tá? Esse sorriso lindo. Muito obrigado, viu, por estar sempre aqui com a gente. E aí, provas e expiações. Espiritismo para quê? Para que a gente aprenda a fazer diferente. Eu acho que justamente para que a gente não fique batendo a cabeça no mesmo lugar tantas vezes, que a gente consiga aprender com as situações, com as expiações, com os aprendizados, a gente aprenda com o que está acontecendo. Que a gente faça, exatamente, para que vocês sejam seres tão evoluídos quanto eu e a Andréia. Um dia, né, gente? Que a gente lá, veio viu? aqui para ajudar Esperem vocês. Lá, viu? Por favor. Pode deixar. O Eduardo e o Diogo que tá lá quietinho, né? Eles um dia vão chegar. Um dia, né, Diogo? Vão. Um dia a gente vai para lá junto, Continua né? assim, Du. Está no caminho certo. Então, espiritismo para quê? Provas e expiações para quê? Para a gente entender que Deus não erra, né? Que nós estamos aí num projeto, como ela disse, né? Que essa teoria da evolução das coletividades é uma teoria linda, ela é lógica, né? Sim. Ela faz parte e é para lá que nós vamos, a caminho da luz sempre, não é?
Tem até uma música, né? É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Fique conosco, então. Semana que vem, último episódio da temporada. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Vamos firmes. Tchau, não é? tchau, gente. Tchau, gente. Beijo, Fique com Deus. espírito. Obrigado, Beijo, meninas. beijo. Valeu, Joe. Até o mundo feliz. Até o mundo Até. feliz, é isso. Tchau, tchau. É isso aí, Spiriters. Estamos finalizando então o episódio de hoje do nosso podcast Espiritismo para Quê? Nos siga no Instagram, @espiritismo para quê. Até a próxima, pessoal. Voltaremos em breve. Um abraço.